Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês, meu povo, sobre um livro que eu não estava esperando nada e recebi tudo. Estou me referindo a essa história aqui, meu povo, O Último Filho, do autor John Hurt. Pela sinopse desse livro, eu achei que ele fosse um drama. E conforme eu fui lendo o livro, eu fui percebendo que ele na verdade era um thriller, com drama também, mas era um romance policial e a cada cena, a cada capítulo, a coisa foi se tornando assim tão magnífica que eu pensei, gente, durante a leitura, tá? E ao fim dela também, claro. Gente, que livro fantástico que eu não vejo ninguém falar desse livro. E é um livro até bem avaliado lá na Amazon, ele tem mais de 1000 avaliações lá, com média 4,5. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Record em 2014. E eu pensei, gente, por que quase ninguém fala desse livro? Vou deixar a capa aqui, em vez de segurar o meu tablet, para eu ficar mais solto durante essa resenha. Eu pensei, meu povo, esse livro precisa ser endeusado. Precisa ser panfletado por aí. Porque é uma obra de romance policial maravilhosa. Assim que eu terminei de ler o livro, com lágrimas nos olhos e um calor no coração, né? Não vou dizer aqui se era um calor de felicidade ou de tristeza, e menos ainda se as lágrimas eram de felicidade ou de tristeza, tá? Vocês vão tirar suas conclusões quando lerem o livro. Mas, gente, eu pensei, né, o seguinte, eu vou ver se tem alguma resenha sobre esse livro, porque eu nunca vi ninguém falar sobre esse livro. Eu só descobri ele porque eu estava xeretando já há algum tempo, já está há um bom tempo lá na minha lista dos livros, dos e-books que eu baixei através do Kindle Unlimited. Já estava lá, aguardando já há bastante tempo para ler esse livro. E eu só descobri ele porque estava disponível. Foi recomendado pelo Kindle Unlimited. Quando eu entro no app, vou mostrar para vocês, ó. Para quem não lê e-books. Quando você entra no app do Kindle, aqui tá a minha tela inicial do meu tablet. Aí eu venho aqui no aplicativo do Kindle, certo? E aparece aqui os e-books que eu tenho, os que eu comprei e os que eu baixei pelo Kindle Unlimited. E outras recomendações vão aparecendo aqui embaixo, certo? E aí apareceu a capa dele aqui, O Último Filho, eu li a sinopse. E a sinopse me pareceu que era um drama, que poderia ter também algumas pitadas ali de suspense e tudo mais, mas eu achava que fosse mais um drama. E no início do livro, nos primeiros capítulos, é realmente um drama. Só que quando entra uma investigação policial na trama, de fato acontecendo ali, e não algo que está no passado, mas algo no presente da história, ele vira um romance policial, um thriller, olha, fenomenal. Afirmo com todas as minhas letras que é um dos melhores livros, um dos 10, talvez um dos 5 melhores que eu li esse ano. Livros de romance policial. Vamos para a história então, que eu sei que você já está curioso, se você também nunca tinha ouvido falar nesse livro. Aí deixa eu só voltar rapidinho, porque eu fui falando outras coisas e me perdi no meio do caminho. Quando eu terminei a leitura, eu pesquisei o nome do livro aqui no YouTube para ver se havia alguma resenha. Porque eu nunca, assim, não tinha nenhuma lembrança de alguém que eu acompanho ter falado sobre esse livro. E eu me deparei com apenas uma resenha de um canal muito pequeno sobre esse livro. Eu pensei, gente, como que nenhum influenciador leu esse livro? Não é possível. Mas vamos lá então, né? Porque agora eu não sou gigante, não sou um canal assim, meu Deus, quem me dera, né? Chegaremos lá, se Deus quiser. Mas estarei eu aqui fazendo coro com esse outro canal, que deu 5 estrelas para o livro, para O Último Filho, porque na thumb dos vídeos desse canal, ele sempre bota a quantidade de estrelas que ele deu para o livro. E tá lá, 5 estrelas douradas, né, belíssimas. E digo para vocês que eu também dei 5 estrelas para esse livro lá na Amazon. Aqui a gente vai ter um garoto de 13 anos chamado Johnny Merriman, que é o protagonista dessa história. O Johnny tinha uma família completamente normal, estabilizada, feliz. Ele vivia com a sua mãe, a Catherine, com seu pai, o Spencer, e com a sua irmã gêmea, a Alyssa. Até o dia em que a Alyssa desapareceu.
ela nunca mais foi vista por ninguém. Nenhum rastro, nenhuma pista do seu paradeiro foi descoberto. A última pessoa que a viu foi o Jack, que é o melhor amigo do Johnny, outro garoto também de 13 anos, e que tem um problema no braço. O braço dele é um pouco atrofiado, então ele tem essa deficiência em um dos braços e sofre bullying por causa disso, preconceito e tudo mais. Esse Jack estava voltando da escola, assim como a Alyssa, e viu ela entrando numa van e indo embora dentro dessa van. Nesse dia, o pai do Johnny e da Alyssa, o Spencer, deveria ter ido buscar ela no colégio, mas por questões de trabalho ele acabou se atrasando e aconteceu isso. A Alyssa, segundo o que o Jack testemunhou, teria pego carona com alguém, entrado numa van e ido embora. Depois disso, ninguém nunca mais a viu. Simplesmente a menina sumiu, evaporou. Ninguém nunca mais teve notícias dela. Nem mesmo a polícia, investigando tudo e todos. Esse sumiço da Alyssa desestabilizou, arruinou completamente com a família Merriman. A Catherine começou a se envolver com drogas, com medicamentos controlados para ansiedade, para depressão, para insônia, e começou a ficar dependente dessas substâncias. E extremamente estressada, apática, revoltada com a vida. O Spencer, o marido, né, o pai da Alyssa e do Johnny, tem um certo momento aqui que ele evapora também, ele abandona a família, ele some no mundo, ninguém nunca mais tem notícia dele. E o Johnny e a Catherine acreditam que ele simplesmente não aguentou a pressão, porque, de certo modo, ele foi o culpado do sumiço da filha, e resolveu ir embora. Largar a família, já que isso está indo de mal a pior, eu vou sumir no mundo e vou recomeçar onde eu não tenha traumas, não tenha um passado que me entristece. E aí o Johnny, coitado, ficou refém dessa mãe, que está se afundando com substâncias, né, terríveis, remédios muito pesados e drogas, e que está se relacionando atualmente com um homem asqueroso, e também, ao mesmo tempo, o mais poderoso financeiramente falando da cidade onde a história se passa, um homem chamado Ken Holloway. Ele é um empreiteiro, ele é dono de uma empresa de construção e metade da cidade foi feita por ele. Ele tem várias casas, vários pequenos hotéis e um shopping, inclusive, e outros estabelecimentos comerciais também. Ele é dono de vários desses imóveis e é muito rico e influente também. Inclusive, o Spencer, o pai do Johnny, e o tio dele, o Steve, trabalham. No caso, o Spencer trabalhava para esse Ken. E a mãe do Johnny, a Catherine, ela é muito bonita. Ela é dita, ao longo do livro, descrita como a mulher mais bonita da cidade, que, na juventude, na adolescência, era muito cobiçada por todos os garotos, inclusive pelo Ken. Ela o rejeitou na juventude, ela até chegou a ter uma relação com ele, mas depois largou ele para ficar com o Spencer. E o Ken, que sempre acreditou que é o dono do mundo, que o mundo gira em torno do seu umbigo feioso, ele nunca se conformou por não ter aquela mulher. E agora que ela está vulnerável, está sozinha, abandonada, completamente, assim, sem esperanças com a vida, ele se aproximou dela, conseguiu começar uma relação com ela, e depois que ela passou a ser dependente emocionalmente e de outras formas também dele, tanto que a casa onde ela e o Johnny estão morando agora é dele, porque a antiga casa eles perderam, por questões de dívidas e tal. Ela depende dele, desse Ken, para várias coisas, emocionalmente, financeiramente, porém ela passa um mau bocado. Ela e o Johnny passam maus bocados na mão desse homem, porque ele é terrível. Ele é um homem violento, agressor, controlador, ele, como eu falei, é asqueroso. E o Johnny, coitado, não aguenta mais essa vida, não aguenta mais ter esse trauma de perder a irmã. Já faz 1 ano que ela sumiu e a polícia não achou uma pista do paradeiro dela. O pai também já desapareceu, já tem vários meses. Nunca mais deu notícias, nunca mais o procurou. A mãe tá num estado, né? Nesse estado que eu já descrevi pra vocês. Sendo tratada igual lixo por esse homem, o Ken. E se tornando também um lixo ambulante, já que ela está metida com bebidas, com drogas, com remédios, né, terríveis. E ainda tem esse convívio forçado dele com o Ken, que também o trata igual um lixo. Tendo essa realidade nada animadora, o Johnny resolveu colocar a mão na massa. Já que a polícia não encontra minha irmã, já que meu pai me abandonou, já que a minha mãe
está nesse estado e a minha irmã não tem com quem contar. Ela vai ter então a mim. O Johnny passou a ele mesmo fazer sua investigação. Ele constantemente mata a aula, ele constantemente dá umas escapadas de casa, ele sabe dirigir, mesmo tendo 13 anos, e volta e meia ele pega o carro da mãe e anda por aí. Ele mesmo está investigando para descobrir quem teria raptado a sua irmã, onde ela poderia estar, porque o Johnny tem convicção de que ela está viva, de que ele vai encontrá-la. E quem, como eu, acompanha volta e meia aí alguns casos criminais que aconteceram nos Estados Unidos, eu assisto vários documentários de questões criminais, de casos criminais americanos na Netflix. O último deles, inclusive, foi daquele assassino em série, o Zodíaco. Quem acompanha serial killers, histórias de serial killers e de sequestros e tudo mais, sabe que na maioria das vezes, ou a vítima acaba, falecendo já nos primeiros dias, às vezes nas primeiras horas do sequestro, ou ela é mantida no local do sequestrador por mais um período de tempo. Às vezes, pode acontecer de vários anos essa vítima ser mantida em cativeiro. E o Johnny tem fé de que ele vai encontrar a irmã, de que ela está viva, de que ele vai trazê-la de volta para casa. E ele, inclusive, está se colocando em risco, investigando pessoas, indo até lugares, até casas mais isoladas na cidade, de pessoas que ele já viu, ele já procurou, ele já buscou informações e ele sabe que são pessoas que poderiam ter cometido esse crime de sequestro. Pessoas que poderiam estar em posse da sua irmã. Um deles, inclusive, vai ter um destaque a mais aí na trama e é um personagem também, olha... Mas voltando aqui, o Johnny, ele também perdeu, no meio do caminho, a fé em Deus, a fé de que orar resolve, para ele não resolve mais. Crer em Deus, crer em forças sobrenaturais. Ele acredita que Deus não está mais ouvindo suas orações, porque ele tem pedido já há algum tempo 3 coisas. A primeira é que ele tenha a sua família de volta, que seu pai e sua irmã voltem para casa. A segunda é que o Ken morra, sofrendo de preferência, O Ken é esse camarada aí que está maltratando sua mãe, Usando ela como assim, se aproveitando sexualmente dela e tratando ela igual um lixo. Ela depende financeiramente dele e de outras formas também e acaba se sujeitando a isso, a essa relação tóxica com esse homem. Então, o outro desejo, a outra oração que o Johnny tem feito é que esse homem morra, que o Ken, deixe essa terra da forma mais, dolorosa possível. O terceiro pedido, eu esqueci agora qual é. Mas também é uma coisa que, até o momento, não se realizou. Então ele perdeu a fé em Deus e ele está buscando a fé em outras coisas. No caso, ele está usando a fé dos seus antepassados. Ele tem uma ascendência indígena na sua família. E ele está buscando esse tipo de fé. Em amuletos, em rituais, em coisas que talvez funcionem, já que as suas orações, segundo acredita o Johnny, não estão sendo ouvidas. Então, já no primeiro capítulo, por exemplo, no prólogo, na verdade, o Johnny vai até uma floresta, ele está maltrapilho mesmo, e vai até uma floresta com uma mochila para capturar uma águia. Porque tem toda uma questão ali que envolve penas de águia, uma crença indígena que ele está seguindo, que você tendo penas de águia, além de você ter força sobre inimigos, você também atrai mais sorte. E sim, já no início do livro, ele captura uma águia. Ele sobe numa árvore para raptar uma águia no ninho. E ele consegue, fica todo ferrado, mas consegue. E a história vai se desenvolvendo, se desenrolando. Tem essas escapadas perigosas que o Johnny faz. E o policial Hunt, que é um detetive aqui da história, que está investigando o sumiço da Alyssa, ele volta e meia esbarra com o Johnny pela cidade, fala com ele: meu filho, não faz isso, você está se arriscando à toa. À toa entre aspas, Mas não é você que tem que fazer isso. Não é você que tem que colocar a sua cara a tapa. Sou eu, é a polícia que vai encontrar a sua irmã. E o Johnny não aceita isso. Ele já perdeu as esperanças também na polícia, de que a polícia vai trazer a Alyssa de volta. Ele mesmo vai realizar esse objetivo. Ele e o Jack, seu melhor amigo, que volta e meia o ajuda também. E aí, numa certa situação aqui da história, num certo momento da trama, o Johnny testemunha uma cena muito estranha. Ele vê um homem chamado David Wilson
sendo jogado, atropelado, assim, lançado por um carro se joga, né? Se atira contra esse cara para derrubá-lo de uma ponte. E ele cai numa ribanceira ali que dá num riacho, onde o Johnny estava tomando banho. E ele vê esse homem, vê uma silhueta do motorista desse carro que atropelou esse David de propósito. E ele acaba falecendo, em decorrência dessa pancada, dessa agressão que ele sofreu, desse atropelamento. E da queda também, né? Na ribanceira. Mas antes de ele morrer, ele acaba dizendo para o Johnny que sabe onde ela está. Eu sei onde ela está. E o Johnny acredita que ele está falando da sua irmã. Só que o homem que o atropelou, que atropelou o David, provavelmente ele ainda está por ali. E ele está vendo aquela cena. Está vendo que o Johnny está tendo contato com esse homem, que esse homem ainda não está morto. E o homem diz, fuja, porque senão o Johnny vai entrar em perigo também. E aí o Johnny foge. Nessa fuga, ele acaba sendo pego por um outro homem, um personagem chamado... Peraí. Deixa eu lembrar aqui. Olha a minha amnésia atacando de novo. Um personagem chamado Levi Fremantle, que me lembrou muito o protagonista do filme e do livro A Espera de um Milagre. Tanto fisicamente falando, a descrição deles é parecida, quanto essas questões dele com Deus, de ele ouvir vozes e de ele seguir uma espécie de consciência sobrenatural. Tem umas coisas aí, né? Meio misteriosas por trás desse personagem. Esse homem diz que foi alertado por Deus, que Deus disse para que ele segurasse o Johnny e mandasse o Johnny ir embora. E ajudasse o Johnny a sair daquela cena, daquele local. E é o que o Johnny faz. O Johnny, assustado com aquela corpulência toda e achando que o Levi fosse perigoso, o Johnny vai embora dali. Só que ele não vê a cena em que o Levi vai até aquele homem, o David, que está ali nas últimas, e o David passa uma informação para o Levi. Inclusive também um pedaço de um tecido que o Levi vai usar para amarrar o dedo. Porque naquela situação de ter agarrado o Johnny mordeu o seu dedo para conseguir escapar dele. E ele amarra essa mordida, esse machucado, que o Johnny mordeu com vontade mesmo, chegou a sair sangue. E amarra esse machucado, essa ferida, com esse pedaço desse pano. Que tem uma certa informação ali que... E é a partir dessa situação que a história se desenrola para valer aqui no livro. O Hunt, junto com outros policiais aqui na história, vão investigar tanto o Levi quanto a morte desse David, quem teria feito isso, quem tentou apagá-lo, certo? Queimar esse arquivo. Toda a questão do sumiço de uma outra garota, um ano depois do sumiço da Alyssa, agora uma outra vítima, uma outra menina da mesma escola e da mesma idade desaparece. Então, quem fez o que fez com a Alyssa, talvez ainda esteja por aí. E muitas coisas vão acontecer a mais aí nessa história, gente. A cada capítulo, essa história vai se tornando cada vez mais complexa. Coisas vão surgindo, né? Detalhes vão surgindo, personagens vão surgindo, pontos de vistas vão surgindo. A situação dos personagens em si, que a gente já acompanha desde o início, vai cada vez mais se complicando. A situação do Hunt e do Johnny, então, nem se fala. Ah, e um detalhe que eu acho que eu não citei aqui pra vocês. O Levi Fremantle, esse grandalhão, né, que recebe ordens de Deus, ele está carregando uma caixa embrulhada no plástico preto, que durante o livro a gente também fica se perguntando o que estaria ali. Que embrulho, que pacote é esse que o Levi está carregando? Tem várias pequenas coisas na trama que vão mantendo o mistério e vão mantendo a gente criando várias teorias. A história se desenrola assim, com uma perfeição, com um clima, uma tensão e ganchos. E, sabe, a escrita do autor é muito boa. É uma escrita direta, mas também que tem vários detalhes, que desenvolve bem o cenário, os personagens, tanto de forma, né, visual, da gente entender o que está acontecendo, quanto também a questão psicológica de cada um deles. Todos aqui têm seus problemas, têm seus traumas, suas dificuldades. O Jack tem uma questão com o pai e com o irmão. O Hunt, que é o policial principal aqui da história, tem uma questão com o filho dele, porque o Hunt se dedica completamente ao trabalho, a encontrar a Alyssa, e agora acaba se vendo em outras situações bem complicadas também, e ele acaba deixando o filho de lado.
Tem também a questão do próprio Johnny, com essa missão que ele deu a si mesmo de salvar a irmã, de trazê-la de volta. E todo esse drama dele com a mãe, que está num estado terrível, um estado físico e mental terrível. Tem essa questão do Ken, tratando eles de forma extremamente grosseira, agressiva e, sabe? O livro tem várias camadas, tanto na parte da investigação, do suspense, da ação, da trama, quanto na parte do drama, que os personagens vão vivendo ao longo da história. E o desenrolar dela é fantástico, o desfecho desse livro, os detalhes de tudo e as reviravoltas. Gente, esse livro é maravilhoso. Maravilhoso, fenomenal, tá? Se você ainda não tinha lido O Último Filho, adquira esse livro, tá? Você pode ler pelo Kindle Unlimited, se você for assinante, ou pode comprar o e-book ou o livro impresso. Ele ainda está disponível por aí. Eu indico esse livro de olhos fechados. A partir de hoje, irei panfletar muito esse livrinho por aí, porque ele é muito especial. É um suspense, assim, um romance policial que eu li com satisfação. E que eu, literalmente, verti lágrimas no desfecho desse livro. É muito emocionante mesmo. Então é isso, eu poderia ficar mais uma meia hora aqui falando, porque esse livro merece toda a panfletagem, toda a divulgação possível, mas vou parar por aqui, para não deixar você cansado, tá? E para não entregar alguma coisa aqui que eu quero que seja surpresa, quero que seja impactante e, nossa, quando você for ler também essa história. Essa resenha vai ficando por aqui. Muito obrigado você que viu esse vídeo até aqui. Recomendo de olhos fechados que você leia O Último Filho, se você é fã de dramas e de romances policiais. Se quiser adquirir pelo meu link de afiliado, ficarei muito agradecido. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Um forte abraço e até mais. Tchau.